Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 29 ao 32. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 29. Os Lobos do Trovão estavam todos no segundo rank. De um modo geral, as bestas mágicas do tipo lobo sempre podiam coordenar seus ataques juntos. Esta espécie em particular poderia enviar raios de sua boca ou coordenar com o bando para criar um trovão maciço que poderia destruir tudo em seu caminho. Se fosse disparado por 6 bestas de rank 2, seu poder poderia se igualar com o nível superior de sua classificação. Nota Vento Leste. Para humanos, cada rank se divide em estado gasoso, líquido e sólido do Dantian. Normalmente as bestas se classificam pelo corpo, muito raramente pela mente, lembrando que as bestas não têm Dantian, então o rank das bestas é dividido em estágio inicial, intermediário e superior, então já dá para pegarem o fio da meada. Mark sentou-se ao lado de Sandy e eles começaram a apostar na performance de Noah. Mesmo Ita desta vez não mostrou seu lado competitivo habitual e apenas sentou-se no chão parecendo irritado. Uma luta com essas bestas mágicas não valeu a pena seu interesse. Susan permaneceu em pé, mas continuou procurando por mais pistas ao redor das ruínas da aldeia. Esses caras! Noah se sentiu um pouco irritado. Cada um deles deve ser capaz de limpar esses lobos em um golpe, mas eles escolheram me deixar fazer isso. Estou aqui para limpar o lixo. Os lobos se aproximaram e suas caudas acumularam eletricidade para liberar um ataque. Sabe, eu realmente odeio ser testado. Disse Noah ao grupo, enquanto desembainhou seus sabres e pulava em direção aos lobos. Sua atenção estava nas caudas dos lobos, já que era delas que se podia discernir quando um ataque de raio viria. Durante o período de limpeza de ninhos, William lhe deu um bestiário magro para memorizar. Tinha informações sobre bestas mágicas abaixo do terceiro rank, com alguns conselhos sobre como evitar seus ataques. No caso dos Lobos do Trovão, foi quando sua boca se abriu para liberar a eletricidade acumulada nas caudas. Não havia tal coisa como ataque perfeito no mundo, tudo teve uma fraqueza. No caso do raio, foi a longa preparação necessária e sua baixa manobrabilidade. O estilo de Noah tinha apenas ataques de curta distância. Um raio disparou de uma das bocas dos lobos na direção de Noah. Ele se moveu às pressas na diagonal para evitá-lo e, em seguida, retomou sua posição original. O raio passou perto dele e perfurou o chão. Um grande buraco de 1 metro foi formado com fumaça saindo dele. A habilidade especial de uma besta mágica de segundo rank não podia ser subestimada. Outro raio disparou, mas Noah o evitou deslizando para baixo em alta velocidade, então ele pulou para acabar no meio do bando. Da visão de um humano normal, Noah só parou no lugar alguns instantes entre os 2 lobos ao seu lado antes de se mover em direção aos outros 4. Até mesmo as 2 bestas ficaram um pouco confusas com o comportamento e inclinaram a cabeça para seguir o garoto entrando no seu grupo. Naquele momento, uma linha vermelha apareceu no pescoço dos 2 lobos, seguida por erupção de sangue vermelho brilhante. 2 cabeças caíram no chão, acompanhadas por seus corpos agora sem cabeça. Oh, essa realmente é a velocidade do estilo Kamaitachi. Quando William me disse que ele deu uma arte marcial de rank 3 para um garoto, eu quase fui enviado para a prisão por zombar dele. Eu me pergunto quanto poder da técnica ele pode expressar. Sandy comentou sentando no chão, enquanto os outros 2 homens acenaram com a cabeça em aprovação. Mesmo que o ataque de Noah fosse rápido, não poderia enganar os olhos dos cultivadores em seu nível. Só Ethan parecia franzir a testa um pouco. Ele claramente viu um dos ataques, mas perdeu completamente o segundo. Enquanto isso, Noah ainda estava na matilha de lobos. Desta vez as bestas estavam preparando um ataque coordenado desde que a morte de 2 de seus companheiros os fez perceber o perigo que estavam. Mas era tarde demais.
Se eles usassem imediatamente seu ataque mais poderoso enquanto Noah estava se aproximando, eles poderiam ter tido alguma chance, mas agora que ele estava entre eles, seu destino estava selado. Noah parecia caminhar casualmente entre as bestas mágicas, mas toda vez que ele passava por um deles, uma cabeça era cortada e caía no chão. Em menos de um minuto, o bando estava morto, cadáveres sem cabeça estavam ao seu redor. Minha proeza de batalha está num nível completamente diferente. Se antes estava no nível médio ou inferior do segundo rank, com certeza agora está no nível superior. É uma pena que eu ainda não possa cruzar os limites para o terceiro rank porque meu corpo ainda está fraco. Como de costume, ele analisaria a batalha e suas técnicas para corrigir qualquer erro que encontrasse nela e avaliar seu nível de poder. Os eventos com a aranha encouraçada foram realmente muito afortunados. Eu não acho que poderia tê-la matado se não tivesse evoluído recentemente. Noah ainda estava em pensamento quando Susan voltou para o grupo sentado no chão. A vila não tem nada de valor sobrando nele e desde que o garoto terminou de limpar as bestas devemos ir. O que você acha? Ele pode bloquear os desertores fracos enquanto lutamos. Sandy se levantou enquanto respondia. Os que não forem cultivadores não oferecem nenhuma ameaça para ele, os de baixo nível devem dar-lhe alguns problemas, mas ele pode lidar com isso. O único problema é quanto ele pode segurá-los, já que a mana no seu corpo é limitada. Susan acenou com a cabeça e disse com resolução. Então devemos terminar nossas lutas antes que ele termine sua luta. Não quero ser morto porque uma escória fraca me perturbou. De acordo, capitão. E quando completarmos a missão, todos podemos ir ao bordel na cidade de Musgrove para comemorar. Susan suspirou alto enquanto massageava seus templos, forçando-se a não ficar irritada por Sandy. Enquanto isso, na montanha Penhasco do Coração, um homem musculoso de meia idade estava sentado de pernas cruzadas no chão, franzindo a testa profundamente. Gritos e gemidos perambulavam pelo ar, mas ele parecia não se importar. Um pergaminho com um intricado design linear escrito nele estava aberto, deitado em suas mãos. Em algum momento, ele levantou uma de suas mãos no ar e apontou para uma árvore ao seu lado. Seu braço inteiro se iluminou e uma cobra feita de chamas disparou dele, bateu na árvore, destruindo-a e continuou por alguns metros antes de extinguir. O homem sorriu e abriu os olhos para ver a destruição criada por seu primeiro feitiço mágico. Uma área de 5 metros foi destruída por seu feitiço, com algumas pequenas chamas ainda queimando a árvore destruída. O homem acenou com a cabeça com satisfação e colocou o pergaminho sobre as chamas persistentes, queimando-o sem qualquer hesitação enquanto pensava profundamente. Eu finalmente consegui aprender a magia Cobra em Chamas. A rebelião valeu a pena. Capítulo 30. O grupo da família Balvan chegou à base da montanha Penhasco do Coração. Eles pularam da carruagem e olharam para as numerosas árvores ao seu redor. Todos estavam de mau humor, já que a batalha era iminente. A troca habitual de piadas e broncas estava ausente, apenas a concentração podia ser vista em seus olhos. Mesmo que pudessem chegar mais rápido se corressem até aqui, eles priorizavam sua condição física, então descansaram durante a noite nos restos da aldeia e levaram a carruagem antes do amanhecer. Ainda faltava algumas horas para o meio-dia, mas, mesmo que o sol estivesse alto no céu, o campo de visão no caminho da montanha era limitado pelas numerosas árvores. Mark foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eles obviamente terão sentinelas em torno de seu acampamento se eles ainda estão aqui. Todos acenaram com a cabeça. O terreno não está a nosso favor, mas devemos ter melhores batedores. Uma vez que os encontramos, podemos preparar um plano de ataque. Susan disse. Sandy colocou o braço em volta do pescoço de Mark e orgulhosamente disse. O melhor que o anel exterior tem a oferecer. Noah finalmente entendeu por que eles foram capazes de detectar os lobos do trovão antes dele. Então é por isso. Eu me pergunto se eles são apenas bons batedores ou se sua energia mental é tão alta que eles podem assumir esse papel facilmente. Ele estava continuamente tentando descobrir a real força de seus companheiros, mas eles raramente mostravam qualquer pista sobre seus poderes.
Com exceção de Ethan, ele nem sabia que tipo de arma eles usavam. Vocês dois vão em frente e guiam o caminho, nós os seguiremos. Após a ordem de Susan, eles entraram na floresta da montanha seguindo Mark e Sandy. Eles frequentemente iam de duas maneiras diferentes, antes de se reagrupar e mostrar a direção certa para os que os seguiam. Poucas horas se passaram, sem ninguém do grupo falando uma palavra durante sua exploração. Então, Sandy e Mark foram em direção a ele sinalizando para ficar em silêncio. Eles se agacharam no chão e falaram com uma voz suave. Encontramos o acampamento alguns minutos nessa direção. Devem ser eles, já que havia gritos de mulheres vindo de lá. Os soldados comuns estão cansados e com sono. Acredito que não fizeram nada além de foder essas mulheres. Você tem sorte, Noah. Já que era seu trabalho cuidar dos não-cultivadores, esta era uma boa notícia para ele. Aparentemente, ninguém se importava com o destino dos reféns. E os cultivadores? Perguntou Susan. Há um lugar mais no acampamento que dever pertencer ao mais forte deles. Não conseguimos mais informações por medo de ser descoberto. Há 5 deles dignos de nossa atenção além deles, os outros são apenas fracos em comparação com o garoto. Sandy e Mark explicaram as coisas dividindo a explicação entre os dois. Noah estava quase certo de que cultivar causaria algum dano cerebral agora. Ele pensou que deveria perguntar ao seu mestre sobre isso quando ele voltasse. Como procedemos? Ele perguntou e o olhar de todos foi para Susan desde que ela era a capitã da missão. Eu vou pular direto no meio deles e enfrentar o cara mais forte. Enquanto eles estão ocupados me seguindo, Mark, Sandy e Ethan vão emboscar os cultivadores tentando diminuir seu número enquanto Noah vai invadir entre os não-cultivadores. Assim que a situação estabilizar, vamos calar os restantes. Lembrem-se de seus papéis. Ela está realmente planejando ser a isca? Noah era duvidoso, mas ainda decidiu seguir com o plano. Afinal, se Susan queria levar o perigo para ela, que assim seja. Eles se moveram em direção ao perímetro do acampamento e quando todos estavam prontos, Susan saltou ao ar livre, acelerando em direção ao seu alvo. Apenas siga-nos, garoto. Sandy disse quando ele e Mark tiraram uma faca curta de suas roupas. Ethan desembainhou uma grande espada e Noah fez o mesmo com seus sabres. Os soldados normais não notaram Susan visto que ela era muito rápida. Foi apenas quando ela estava no meio do acampamento que alguém deu o alarme. Ataque inimigo! O acampamento caiu no caos quando os soldados foram pegar suas espadas deixadas no chão. Quando Susan estava se aproximando do topo do acampamento, um homem pulou de uma tenda e diretamente balançou sua espada contra ela. Susan levantou a mão e a espada foi desviada por ela. O sim do metal contra o metal ressoou no ar. Agora! Gritou Mark, e o grupo que ainda estava se escondendo no perímetro do acampamento disparou ao ar livre. Sandy e Mark foram diretamente na direção de Susan enquanto Ethan fez um amplo meio-círculo com sua grande espada cortando 3 soldados ao meio, então ele foi na mesma direção dos outros 2. Noah foi o último a aparecer e ele se aproveitou da confusão criada por seus companheiros para fugir para dentro do grupo de desertores. Sangue derramado e cabeças voaram enquanto ele corria pelo grupo. Quanto mais ele matava enquanto seguia Ethan e os outros, menos ele tinha que se preocupar que o elemento surpresa se dissipasse. Quando ele apareceu do outro lado do acampamento, 5 soldados caíram mortos no chão. Deste lado, Susan ainda estava desviando diferentes armas com as mãos enquanto tentava alcançar seu alvo. Sandy e Mark mataram um deles com seu excelente trabalho em equipe, mas depois foram cercados por 3 cultivadores limitando seus movimentos. Ethan estava lutando com um homem alto com um grande machado sozinho. Em algum momento, Susan fez um gesto de palma com a mão que lançou uma onda de choque que atordoou momentaneamente os 2 soldados que estavam lutando com ela. Ela agarrou apressadamente a cabeça de um deles e apertou firmemente. A cabeça do infeliz foi reduzida a uma polpa de carne enquanto Susan nem sequer olhou para ele antes de retomar sua direção original. O outro homem do lado dela estava com muito medo de reagir à mulher correndo atrás dele.
Noah voltou para enfrentar os outros soldados, desencadeando outra onda de ataques aparentemente invisíveis. Ethan usou um movimento destrutivo para quebrar o machado e, em seguida, enfiou sua grande espada no peito do homem. Sandy e Mark estavam se esquivando de cada ataque que os três homens estavam desencadeando sobre eles enquanto eles davam golpes rápidos como um contra-ataque. Todos os três desertores tiveram seus pulsos e braços feridos como resultado. Noah matou outros três deles, deixando dois homens que bloquearam seus ataques. Apenas 7 desertores permaneceram vivos, com 3 deles feridos. Nesse momento, uma bola de fogo caiu do ponto mais alto do acampamento e parou no chão no meio do campo de batalha. A figura de Susan mal era visível entre as chamas. Capítulo 31. O campo de batalha ficou em silêncio. Susan era a mais forte do grupo da mansão Balvan e agora ela estava convulsionando no chão, engolida pelas chamas. Foda-se! Noah foi o primeiro a reagir. Ele apressadamente cortou a garganta de um dos homens na frente dele enquanto ele ainda estava estupefato pelo evento inesperado e, em seguida, se preparou para fugir. Ele não sabia muito sobre feitiços mágicos, mas tinha certeza de uma coisa. Se esse homem pode fazer esse ataque novamente, estamos condenados. Tenho que me retirar. Eu nunca serei o último a escapar de novo. Ele jurou isso a si mesmo desde os eventos da Vila de Lilum. Se você tem que escapar, seja o primeiro a fazer isso. Esta foi a principal razão pela qual ele foi o primeiro do grupo a reagir. Ele estava constantemente cauteloso com qualquer coisa inesperada que pudesse acontecer, como uma besta mágica surgindo do nada, ou um relatório enganoso sem mencionar um mago no grupo dos desertores. Antes mesmo de ele conseguir voltar atrás, porém, uma onda de choque saiu das chamas, extinguindo-as. A figura de Susan lutou para se levantar, mostrando aos espectadores o estado lamentável em que ela estava. Ela estava completamente nua, sem nenhum cabelo no corpo. Sua pele estava quase completamente queimada e sons crepitantes saíram dela. Ela estava perdendo o braço direito, que provavelmente tomou a maior parte do poder destrutivo do feitiço, enquanto sua esquerda tinha apenas 2 dedos restantes. Uma voz feia saiu de sua boca enquanto ela falava lentamente. Posso segurá-lo. Complete missão. Então ela pulou de volta sobre o homem agora visível no alto do caminho da montanha. Ele estava olhando para ela com um leve sorriso, aparentemente satisfeito com o dano causado por seu feitiço, mas sua pele pálida como se estivesse cansado. Noah estava mais que surpreso. Ele estava pronto para fugir, mas então ele viu o que deveria ser um cadáver queimado levantando-se e falando. Ela deveria ter sido morta já apenas pelos ferimentos criados pelas chamas, sem mencionar o impacto que o ataque a atingiu. Isso é um cultivador real. Ele olhou para o homem na frente dele, sobre como ele bloqueou seu ataque, e não podia deixar de pensar que ele era uma formiga lutando com outra formiga. Eu sou incrivelmente fraco. Ele não estava pensando apenas em seu poder físico, mas também em seu estado mental. Ver a determinação de Susan o inspirou. Como se percebesse a mudança em seu estado mental, seus acupuintes começaram a absorver mana a uma velocidade como nunca antes, devolvendo toda a mana que ele usou até agora. O homem, vendo o garoto se movendo lentamente em sua direção, sentiu um frio na espinha e se preparou para bloquear qualquer ataque que chegasse. É inútil, disse Noah passando por ele. Você já está morto. A espada em suas mãos, mantida numa posição horizontal na frente do seu peito, dividiu-se em 2 metades, então uma linha vermelha apareceu de sua cabeça até sua cintura. Sangue jorrou da linha vermelha quando o homem foi verticalmente cortado em 2. Um cultivador fraco não poderia fazer nada contra todo o poder de uma arte marcial de rank 3. Mesmo que Noah pudesse tê-lo derrotado conservando a maior parte de sua mana, que teria levado um tempo, ele estava ansioso para dar apoio às outras pessoas do seu grupo. Mesmo que eu não possa derrotar o mago, eles podem provavelmente se trabalharem juntos. Eu tenho que usar meu último ataque com força total sabiamente. A mana em seu corpo foi reduzida pela metade pelo seu último ataque, mas agora ele poderia ajudar os outros em sua luta.
Enquanto isso, Sandy e os outros tinham retomado suas lutas depois de ver a tentativa de Susan de ganhar tempo para eles. Ethan estava brigando com o homem que tentou bloquear Susan anteriormente enquanto os irmãos ainda estavam lidando com os 3 cultivadores feridos. Ethan parecia em desvantagem contra a manobrabilidade da espada curta do homem e ele continuava sendo ferido superficialmente por seus ataques rápidos. Do outro lado, Sandy e Mark pareciam perto de dar um ataque fatal a um dos homens que cercavam, mas eles sempre seriam bloqueados no último momento pelos outros 2. A vantagem em números estava atrasando a chegada da vitória em sua luta. Noah escolheu ajudar os irmãos, já que a luta deles era mais fácil de terminar com sua ajuda e como ele não tinha certeza de que poderia bloquear a espada curta do homem se ele o atacasse. Despreocupados com seus pulsos sangrando, os 3 desertores ainda estavam dando golpes poderosos contendo grande força. Eles usaram suas artes marciais empoderadas com seu nível mais alto de mana para desencadear continuamente ataques de pico do 2º rank. Noah só poderia realizar aquele ataque poderoso 2 vezes e isso foi porque sua arte marcial era do 3º rank. Embora a arte marcial dos desertores fosse um nível mais baixo, seus ataques continham o mesmo poder do grupo da mansão Balvan e eles tinham menos restrições em seu uso. No entanto, os irmãos sempre se esquivavam deles enquanto faziam contra-ataques rápidos que seriam bloqueados por um dos desertores ou os feriam levemente. As feridas continuavam se acumulando no trio, mas eles paravam, esperando que seu chefe terminasse sua luta com a mulher quase morta. Outro contra-ataque foi lançado por Sandy, mas foi bloqueado por um dos homens confiantemente. Ele estava se preparando para dar outro golpe poderoso quando sentiu uma dor súbita nas costas. Ele se virou para ver um garoto de cabelo preto com rabo de cavalo fugindo dele em alta velocidade. Ele tinha olhos azuis gelados e vestia um kimono preto apertado. Em suas mãos havia 2 sabres pretos, um deles tinha sangue pingando sobre ele. Ele não teve tempo de dizer nada porque Mark não deixou essa oportunidade passar e plantou sua faca no peito do homem. Ele morreu ainda imaginando de onde o garoto veio. Depois que um deles morreu, a batalha tornou-se completamente unilateral e Mark e Sandy eliminaram os oponentes já feridos em alguns rounds de ataque. Eles não perderam tempo enquanto corriam em direção à batalha de Ethan. Mark apenas acenou ligeiramente para Noah seguindo-os a alguma distância. Ethan estava passando por um momento difícil. Seu oponente estava lentamente sobrecarregando, trancando numa posição passiva. Havia muitas feridas leves nos braços de Ethan e uma ferida profunda na perna esquerda que estava dificultando seus movimentos. Os irmãos chegaram a toda velocidade impedindo o homem de dar outro ferimento pesado em Ethan e, juntamente com ele, desencadearam uma série de ataques ao desertor cercado. Vendo que a situação não parecia boa, o homem optou por escapar, ficando propositalmente ferido para escapar do cerco e, em seguida, correndo a toda velocidade em direção à floresta. Mas então, um sabre preto apareceu na frente dele. Capítulo 32. Para bloquear o sabre, o homem teve que parar sua fuga, permitindo que os guardas da mansão Balvan o cercassem novamente. Enfurecido, ele tentou encontrar o dono do sabre apenas para ver uma pequena figura fugindo em alta velocidade. Neste momento de distração, Ethan o esfaqueou na cintura seguido pelas facas de Sandy e Mark. Numa batalha entre cultivadores, um instante de distração pode causar sua própria morte. É por isso que o trabalho de Noah era impedir que os não-cultivadores interrompessem a batalha, e agora ele estava interferindo. Ele estaria esperando para encontrar uma oportunidade de causar um erro no inimigo que seria explorado por seus companheiros. Uma explosão ressoou do alto do caminho da montanha. Uma serpente feita de chamas estava enrolando em torno do braço direito do chefe dos desertores. No chão perto dele, o corpo carbonizado de Susan estava deitado imóvel, não havia mais vida naquele corpo. T.F.E. O homem esfaqueado pelo trio ainda foi capaz de cuspir essas últimas palavras antes de morrer. As chamas lentamente se dissiparam junto com a serpente, mostrando que o mago podia lançar o ataque 2 vezes. Noah, Ethan, Sandy e Mark se reagruparam e olharam para o homem pálido que matou sua capitã. Seu nome? Ethan perguntou,
respirando fortemente do cansaço de suas 2 lutas consecutivas. TSK, o que a família Shost esqueceu de mencionar quando eles deram os relatórios. O grupo e o homem pararam para recuperar um pouco de energia. Somos pessoas simples, ler os nomes daqueles que temos que matar é apenas um trabalho inútil. Sandy disse ao dar de ombros. Meu nome é Orson. Por que você quer saber? Bem, você matou nossa capitã, precisamos informar seu nome depois de matá-lo para enviar o relatório de merda deles. A hora de Mark falar tinha chegado, mas Noah não se importou dessa vez, pois ele estava completamente focado em Orson. Ele pode fazer isso de novo? Qualquer um de nós que for atingido por esse feitiço provavelmente morrerá, mas Susan conseguiu fazer com que ele usasse 2 vezes. Ele pode usá-lo uma terceira vez. Oh, não admira que ela fosse tão forte, era sua capitã. O corpo dela deveria ter atingido os limites do posto 3. Que pena, se ela fosse uma nobre ela teria a técnica necessária para romper para o 4º rank, mas infelizmente. Orson parecia muito triste a respeito de Susan enquanto ele continuava falando. Você sabe, é por isso que eu me rebelei. Eu tenho sido um mago de rank 1 por 10 anos agora e só consegui obter um feitiço roubando. Não acha que é injusto? Você não acha que alguém tão talentoso como ela, assim como eu, não tem o direito de obter o que merece? Seu discurso era sobre o problema comum no mundo do cultivo humano. Famílias nobres acumulariam riqueza e técnicas para ter um monopólio sobre elas. Qualquer um que não pertencesse ao círculo interno teria que servir pela vida toda esperando ser recompensado, ou recorrer a maneiras ilícitas. A respiração de Ethan voltou ao normal, ele olhou para seu companheiro e acenou com a cabeça. Vamos começar. Orson balançou a cabeça, mas ficou em posição de luta. Ele pegou uma grande massa de ferro do chão com a mão esquerda e gritou. Venha então! O grupo não esperou mais e pulou direto nele. Ethan foi o primeiro a colidir com a massa fazendo com que o chão abaixo dele crepitasse. Sandy e Mark diminuíram seu ritmo de propósito para lidar com os lados de Orson. Antes que as facas do irmão pudessem atingir Orson, porém, a serpente de chamas apareceu novamente, desta vez protegendo. Sandy e Mark tiveram que parar o avanço enquanto Ethan foi empurrado 3 passos para trás com as mãos levemente queimadas. A serpente desapareceu e a troca de ataques e defesa se repetiu. Parecia que se Orson apenas usasse o feitiço mágico para se proteger, o consumo de energia mental era menor. Após 3 rounds de ataque, o braço esquerdo de Ethan estava pendurado ao seu lado enquanto ele empunhava sua grande espada com a mão direita. O ferimento na perna esquerda estava constantemente derramando sangue e ele estava mortalmente pálido. Ele provavelmente poderia segurar apenas por outra rodada. Sandy e Mark eram relativamente melhores. O fogo só os tocou superficialmente e conseguiu causar apenas alguns pontos de carne queimada. Orson, por outro lado, estava ofegante, parecia completamente drenado, como depois de uma sessão completa de treinamento com a runa Kezier. Os olhos de Ethan tornaram-se resolutos quando ele avançou imprudentemente para Orson. Como antes, sua grande espada encontrou a massa e ele pressionou com toda a força que tinha para travar Orson naquela posição. Os ataques dos irmãos chegaram pontuais como sempre, visando os pontos cegos no mago. A um passo da morte, Orson resolutamente escolheu levantar mais uma vez seu braço direito para desencadear seu ataque mais forte. O braço se iluminou e uma serpente de chamas estava sendo formada quando uma lâmina de vento, com a forma de uma lua crescente, atingiu o braço e o cortou. Noah estava a poucos metros do mago, ajoelhado no chão e conseguindo manter sua parte superior do corpo erguida apontando com seus sabres no chão. Ele assistiu toda a batalha a uma pequena distância e entendeu uma coisa: as chamas se originaram de seu braço direito. Então ele esperou até Orson expor seu braço novamente para lançar o único ataque que sua arte teve. A execução foi perfeita e a magia foi interrompida. Sandy e Mark usaram essa chance para cortar diretamente a cabeça de Orson com 2 golpes de direções opostas. O mago estava morto. Noah e Ethan imediatamente caíram no chão,
Um teve sua mana completamente drenada enquanto o outro estava fortemente ferido. Os irmãos, pelo contrário, ainda estavam olhando ao redor do campo de batalha e no corpo de Orson. Depois de uma busca, eles voltaram para onde Noah e Ethan estavam descansando. Sem traços do pergaminho contendo o feitiço mágico, ele deve ter o destruído. Exceto por algumas mulheres famintas que sobreviveram e nós, todos estão mortos. Eles falaram como de costume, mas havia um traço de tristeza desta vez e não a ironia usual. Noah olhou para o cadáver carbonizado a alguma distância deles e falou: se ela não fizesse Orson usar o feitiço 2 vezes, pelo menos outro de nós estaria morto. Todos acenaram com a cabeça e se curvaram ao cadáver de sua ex-capitã. Fim do capítulo 32. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.